Exemplo 1 é um trocador de calor bitubular. A gente vai usar o da média logaritmo das diferenças de temperatura. Tá? Um trocador de calor bitubular opera com escoamento paralelo, sendo que o tubo que separa os fluidos possui parede delgada, em que o diâmetro interno DI vale 150 mm e o diâmetro externo DE vale 250 mm. Os gases de exaustão entram no trocador de calor a uma temperatura, o TQ, que entra a 250 graus Celsius, e sai dele a uma temperatura TQ que sai de 180 graus Celsius. Ok? Bom, possuindo propriedades termofísicas semelhantes à do ar e escoam na região anular. A água entra no trocador de calor a uma temperatura TF de entrada de 20 graus Celsius e sai dele a uma temperatura TF que sai de 60 graus Celsius, escoando por dentro do tubo interno com uma vazão máxima M.F de 0,8 kg por segundo, sendo que ela é aquecida pelos gases. Parede delgada significa que a área de contato é a mesma para os dois fluidos. Considere que o trocador de calor é adiabático, ou seja, não perde calor para o meio externo. Ok? Então tá aí o exemplo, ok? E aqui, ó, o escoamento. Aqui a figura, tá? A água escoando na parte interna aqui desse trocador bitubular, tá? Na parte mais interna, pelo diâmetro interno aqui. Então a água está entrando a 20 graus Celsius, tá? E está saindo a 60 graus Celsius. Os gases estão escoando na região anular, tá? E eles estão entrando a 250 graus Celsius e saindo a 180 graus Celsius. Ok? Bom, a vazão máxima que tem, só vou voltar um pouco, é a da água, tá? De 0,8 kg por segundo. Dos gases nós não temos. Mas nós temos as 4 temperaturas que nós precisamos, ok? E aí nós vamos ver como resolver esse exercício aí, que um dos objetivos é determinar essa área de troca de calor, tá? Ou o comprimento do tubo, nesse caso, já que foi dado o diâmetro interno. Uma ideia, por exemplo, qual é o melhor trocador de calor? No caso é a área. E aí a gente pode variar esses diâmetro interno, diâmetro externo, e tentar otimizar esse trocador de calor. Por isso que eu falei assim, que é difícil de falar qual que é o melhor. Esse pode não ser o ótimo, entendeu? Mas é um exemplo para poder entender como funciona o trocador de calor, o bitubular. Nós estamos fazendo escoamento paralelo, depois vocês vão ver um detalhe. Bom, propriedades da água. Ela vai ser avaliada a 40 graus Celsius, que é a média aritmética entre 20 e 60 graus Celsius. Tá? Aqui estão as propriedades dela: densidade, calor específico, viscosidade dinâmica, condutividade térmica e o número de Prandtl. Beleza? Tá? Para os gases, no caso, para o ar, a mesma coisa. Tá? Propriedade dos gases, no caso, as propriedades são semelhantes ao do ar, a 215 graus Celsius, tá? Porque é a média aritmética entre 250 graus Celsius e 180 graus Celsius, ok? E aí nós temos a densidade do ar, o calor específico do ar, a viscosidade dinâmica do ar, a condutividade térmica do ar e o número de Prandtl do ar, tá? Bom, como eu acho que eu já comentei com vocês, eu consegui fazer essa apostila na época da pandemia do ano passado. Bom, e aqui está o esquema da temperatura em função da posição do trocador de calor. Tá? Se é escoamento paralelo, os dois fluidos, né, escoam no mesmo sentido, tá? Então nós temos uma temperatura de entrada aqui no caso do ar, ele vai ser resfriado de 250 graus Celsius e vai sair a 180 graus Celsius. E a água, tá, ela entra a 20 graus Celsius e sai a 60 graus Celsius. Tá? Então tem mais ou menos esse perfil aí, tá? Conforme vai
conforme a posição do trocador de calor aí, ok? Só que nós não conhecemos esse L, né, também, né? Não sabemos que valor que ele tem. Nós vamos determinar isso. E aí nós vamos fazer, tá? Determine, letra A, taxa de transferência de calor em watt. B, a vazão máxima dos gases de exaustão em quilos por segundo. C, velocidade média de escoamento de água em metros por segundo. D, o número de reinos do escoamento de água. E, o número de núcleos do escoamento de água. F, coeficiente de transferência de calor por convecção do escoamento de água em watt metro quadrado Kelvin. G, velocidade média do escoamento dos gases em metros por segundo. H, o número de reinos do escoamento de gases. I, o número de núcleos do escoamento de gases. J, coeficiente de transferência de calor por convecção do escoamento de gases de exaustão em watt metro quadrado Kelvin. K, coeficiente global de transferência de calor, U, tá, em watt metro quadrado Kelvin. Letra L, a média logaritmo das diferentes temperaturas. M, a área superficial em metro quadrado. N, o comprimento do tubo em metro. E agora, ó, isso tudo, até aqui a letra N, é o escoamento paralelo. Agora, ó, considerando o escoamento em contracorrente, determine. Ó, letra O, a média logaritmo das diferentes temperaturas. P, a área superficial em metro quadrado. E Q, o comprimento do tubo em metro. Percebam que muitas coisas a gente vai aproveitar do escoamento paralelo, tá? Exceto a média logaritmo das diferentes temperaturas, a área superficial e o comprimento do tubo. Número de reinos, coeficiente convectivo, é tudo igual para os dois, beleza? Vamos lá, solução. Tá? De um modo geral, ó, letra A, a taxa de transferência de calor em watt. Muito bem. A variação de energia térmica da água vai ser igual à variação da energia térmica do ar, dos gases quentes, ou né, do fluido frio igual ao do fluido quente. Tá? Que vai ser igual à taxa de transferência de calor que passa dos gases para a água, tá? No sentido perpendicular ao escoamento. Tá? Então, essas três taxas de transferência de calor são iguais, beleza? Bom, a taxa de transferência de calor, ó, a taxa de transferência de calor do fluido frio, no caso a água, é igual à taxa de transferência de calor do fluido quente. Vamos chamar que é igual a Q. Tá? Também, tá? Elas são todas iguais. Então, o QF vai ser a vazão máxima da água vezes o calor específico da água vezes a diferença de temperatura. Tá? Aqui a gente sempre vai trabalhar com valores positivos. Beleza? A gente vai usar da água por quê? Porque nós temos a vazão máxima da água. Então, substituindo os valores, tá? A vazão máxima dela, calor específico, a diferença de temperatura entre a entrada e a saída, tá? Esse QF vai ser igual a 133.715 watts. Beleza? Nem coloquei aqui que a taxa de transferência de calor, watt, né? Deixei aqui já o valor da unidade. Bem? Bom, letra B. A vazão máxima dos gases de exaustão em quilos por segundo. Tá? Bom, quando a gente não tem uma das vazões máximas, né? Então a gente consegue obter pela igualdade das duas variações de energia térmica, né? Tanto do fluido quente como do fluido frio. Tá? Então, ó, a variação de energia térmica do fluido quente é igual à taxa de transferência de calor do fluido frio, ou é igual à variação da energia térmica do fluido frio. Tá? Eles são iguais aqui, QQ igual a QF, beleza? E aqui é a vazão máxima que a gente quer determinar dos gases de exaustão, tá? Ou do ar, no caso, né? O calor específico e a diferença de temperatura do fluido, no caso dos gases de exaustão. Tá? Aí a gente tem um M ponto que a gente quer determinar, a gente substitui os outros valores, né? O calor específico dos gases, a diferença de temperatura, que é igual à variação da energia térmica da água. A vazão máxima dos gases vai dar 1,859 kg por segundo. Beleza?
Letra C. Tá? A velocidade média do escoamento de água em metros por segundo. Tá? Então, ó, a velocidade média do escoamento de água, a vazão máxima vai ser a densidade vezes a velocidade média vezes a área da seção perpendicular ao escoamento. Tá? No caso aqui vai ser a densidade vezes a velocidade média vezes a área do círculo do tubo interno. Beleza? Tá? E aí a gente substitui todos os valores, né? Nós temos todos eles menos a velocidade média que nós queremos encontrar. E então a velocidade média vai dar 0,04564 metros por segundo. Ok? Bom, estamos ainda dentro do jump interno, lá do escoamento dentro do tubo. Ok? Bom, então, substituindo os valores, a gente vai achar a velocidade média da água de 0,04564 metros por segundo, ok? O número de Reynolds do escoamento da água, tá? Então, o número de Reynolds vai ser essa fórmula aqui, tá? Densidade vezes velocidade média vezes o diâmetro interno dividido pela viscosidade. Substituindo os valores, o número de Reynolds vai dar 10.342. Okay. Letra E, o número de Nusselt do escoamento de água. Tá? E aí a gente tem que, no caso ele é turbulento, né, maior que 2.300, e a gente vai usar essa fórmula aqui, 0,023 vezes o Reynolds elevado a 4/5 vezes o Prandtl elevado a 0,4. Bom, esse número de Reynolds, essa aqui é a equação de Dittus-Boiter, tá? Ela é válida para número de Reynolds maior que 10.000. Okay? Então, a gente pode usar, nesse caso aí, esse número de Nusselt. Se fosse, esse número de Reynolds tivesse dado 8.000, 7.000, 9.000, 5.000, a gente tinha que usar a correlação de Gnieninski. Tá? Ela possibilita usar para essa situação de número de Reynolds menor que 10.000. Tá? Mas maior que 10.000 pode usar de Dittus-Boiter, porque ela é mais simples. E ela atende bem a necessidade. Aqui no número de Prandtl, esse índice é 0,4, por quê? Porque a água está sendo aquecida. Tá? Apesar de a gente falar que a água é o fluido frio, né? O fluido frio ele sempre é aquecido, tá? Com exceção de mudança de fase. E o fluido quente sempre é resfriado. Então, tomar só cuidado com esses detalhes. Então, quando o fluido é aquecido, o N vale 0,4. Quando ele é resfriado, esse N aqui vale 0,3, esse coeficiente aqui do número de Prandtl. Estou falando do N, mas é esse expoente aqui do número de Prandtl. Tá? Bom, e aí, então, a gente substitui os valores, né, o número de Reynolds e o número de Prandtl, que é tabelado. Tá? Então, o número de Nusselt da água vai dar 67,39. Beleza? Letra F. Tá? Coeficiente de transferência de calor por convecção do escoamento de água em watt por metro quadrado Kelvin. Então, a gente sabe, ó, esse aqui é o valor do número de Nusselt, né? É o coeficiente de convectivo vezes o diâmetro interno, tá? Dividido pela condutividade da água. Tá? Então, a gente substitui os valores, tá? Esse HCF vai dar 283,8 watt por metro quadrado Kelvin. Então, esse é o coeficiente convectivo da água. Tá? Geralmente ele costuma ser um pouco alto, porque a água tem essa propriedade de transferir calor. Muito bem. Agora, teve um exercício desse no trabalho de região anular. Tá, ó. G, a velocidade média do escoamento dos gases em metros por segundo. Tá? Então, ó, a velocidade média do escoamento, a vazão máxima dos gases, é a densidade dos gases, vezes a velocidade média dos gases, vezes a área perpendicular ao escoamento. Tá? Então, é a densidade vezes a velocidade média, vezes a área da região anular. Então, é π sobre 4 vezes o diâmetro externo ao quadrado menos o diâmetro interno ao quadrado. Tá? Então, é a área maior menos a área menor, é o que sobra. Tá?
E aí, ó, a gente substitui os valores, tá? Nós temos a vazão máxima que foi calculada, ok? A densidade, a velocidade média, as áreas, né, na verdade os diâmetros, a velocidade média do escoamento dos gases dá 82,76 metros por segundo, ok? E aí, agora na letra H, o número de Reynolds do escoamento de gases, ok? Então, ó, o número de Reynolds é a densidade, vezes a velocidade média, vezes o diâmetro hidráulico da região anular, dividido pela viscosidade dinâmica, tá? O diâmetro hidráulico da região anular é o diâmetro externo menos o diâmetro interno, tá? Ele é baseado, né, o diâmetro hidráulico é 4 vezes a área da seção dividido pelo perímetro molhado, beleza? E aí a gente substitui os valores, tá? O número de Reynolds vai dar 222.959, tá? É bem turbulento, né? E aí a gente vai, letra I, calcular o número de Nusselt do escoamento dos gases, né? Podemos tranquilamente usar a equação de Dittus-Boyd, tá? E como os gases vão ser resfriados, esse índice do número de Prandtl, tá? Esse expoente é o 0,3, tá? E aí a gente substitui os valores, o número de Nusselt dá 389,8, ele dá alto. E aí, letra J, tá? O coeficiente de transição de calor por convecção do escoamento de gases de exaustão, em watt por metro quadrado Kelvin. Então, ó, o número de Nusselt é o mesmo, né, que relaciona o coeficiente convectivo, vezes o diâmetro, né, no caso aqui é o diâmetro hidráulico dos gases, dividido pela condutividade térmica dos gases, tá? Substitui os valores, diâmetro hidráulico é o diâmetro externo menos o diâmetro interno, e o coeficiente de convecção dos gases dá 155,5 watts por metro quadrado Kelvin, ok? E aí, né, na letra K, o coeficiente global de transferência de calor U, em watt por metro quadrado Kelvin. Então, ó, esse U, ele vai 1 sobre U, vai ser 1 sobre no caso é a resistência térmica convectiva, mais a resistência térmica, as duas são resistência térmica convectiva. Um do fluido frio, no caso a água, e outro do fluido quente, no caso são os gases, ok? Aqui a gente não precisa colocar área, porque a área do fluido frio é a mesma área do fluido quente, tá? Algumas vezes, quando o tubo tem uma certa espessura, aí não acontece isso. Aí, 1 sobre U vezes a área é igual a 1 sobre o coeficiente convectivo vezes a área interna, mais 1 sobre o coeficiente convectivo dos gases quentes vezes a área externa, tá? Então, aí sim consegue. E aí, esse U vezes A, tá? Ele pode ser baseado na área externa e na área interna. Foi até bom não ter feito aquele exercício antes de fazer esse, tá? Eu depois, não sei se nessa aula ou na outra, mas depois desse exercício a gente faz aqui, que é só de coeficiente global de transferência de calor. Bom, e aí substituindo os valores, tá? É uma soma harmônica, tá? A soma dos inversos dos valores. E aí o coeficiente global dá 100,5 watts por metro quadrado. Tá? Sempre quando a gente soma os inversos, o resultado é menor que o menor valor deles. Tá bom? Considerando eles lá todos positivos, beleza? Bom, letra L, a média logarítmica das diferenças de temperatura. Tá? Então aí nós temos o delta T1, que é na entrada, tá? É a temperatura dos gases quentes na entrada menos a temperatura do fluido frio na entrada, ou seja, do ar menos a da água. Então é o 250, ele entra 250 e o ar, né, os gases quentes, e a água entra 20. Então 250 menos 20 dá 230. O delta T2, que é a diferença de temperatura na saída do lado, né, do outro lado, né, no caso do lado direito, vai ser o T que sai menos o TF que sai, né? Então, a temperatura dos gases que sai menos a temperatura da água que sai. Então, isso aí vai ser igual a 180 menos 60, que vai dar 120. Então, agora nós já temos o delta T1 e o delta T2, tá? Isso aí para escoamento paralelo, tá?
E aí nós temos a fórmula da média logarítmica das diferenças de temperatura, tá? O ΔTml, que é o ΔT2 menos o ΔT1, sobre o Ln de ΔT2 sobre ΔT1. Então vai ficar, substituindo os valores, 120 menos 230 dividido pelo Ln de 120 sobre 230. Esse ΔTml é uma diferença, tá? Ele vai dar um resultado de 169,08 graus Celsius. Beleza? Tá? Essa diferença tanto pode ser em graus Celsius como pode ser em Kelvin, tá? Não tem diferença de um para o outro, tá? Porque a diferença de um é a mesma diferença do outro. Os dois têm a mesma diferença. Beleza? Bom, se vocês trocarem aqui, fizerem ΔI menos ΔI, aí tem que fazer Ln de ΔI sobre ΔI, tá? O resultado vai dar o mesmo. Muito bem. Agora que vem a área superficial em metro quadrado. Tá? A taxa de transferência de calor perpendicular ao escoamento é dada. Por isso que eu coloquei aquele Q lá no começo, tá? Que o QQ era igual ao QF, que era igual ao Q. Esse Q é essa taxa de transferência de calor, tá? No caso aqui, preponderantemente convectiva, tá? Porque aqui nesse U estão os dois coeficientes convectivos, tá? Vezes a área superficial, vezes o ΔTml, ok? Nós temos o Q, temos o U e temos o ΔTml. Só vai faltar calcular quem? Essa área superficial, tá? Então, ó, substituindo o valor, né, de 133.715 é igual a 100,5 vezes a área superficial vezes 169,08. Tá? Essa área superficial dá 7,869 metros quadrados, ok? Bom, na letra N, bom, vamos lá, o comprimento do tubo, tá? Então, ó, tem que tomar cuidado onde que vai ocorrer essa transferência de calor, tá? Vai ocorrer no tubo interno, na parede do tubo interno, no diâmetro interno. Então, a área superficial vai ser o π vezes o DI vezes o L, tá? Então, é a área lateral do tubo. E aí, substituindo os valores, nós temos essa área superficial igual a π vezes 0,15 vezes L. Esse L vai dar 16,70 metros. Então, precisa de 16,70 metros para que essas temperaturas sejam atingidas, ok? Tá? Bom, considerando o escoamento em contracorrente, determine, letra A, média logarítmica das diferenças de temperatura, letra P, área superficial em metro quadrado e Q, o comprimento do tubo em metros. Tá? Então, ó, agora, ó, vejam que muda a configuração aqui, né? O contracorrente, tá? Tanto faz o MFC para a esquerda ou para a direita, ou o MQ para a esquerda ou para a direita. O importante é que eles estejam em sentidos contrários, tá? Bom, a vazão máxima dos gases quentes estão aqui da esquerda para a direita e o da água está da direita para a esquerda. Então, tem o TQ que entra aqui na seção 1 e na seção 2 o TQ que sai. E da água, tá? Na seção de entrada tem o TF que sai e aqui do lado direito, tá? Na entrada da água tem o TF que entra. Tá? Então, aqui é a entrada para a água e aqui é a saída para a água. E de cima é o contrário, né? Aqui é a entrada dos gases e deste outro lado é a temperatura de saída dos gases. Ok? Aí tem esse perfil, o contracorrente. Vamos ver o que acontece com o comprimento do tubo, né? Letra O, a média logarítmica das diferenças de temperatura. Bom, por isso que eu acho melhor trabalhar assim com ΔT1 e ΔT2. Agora, quem é o ΔT1? Deixa eu só... Acho que não vai dar. O ΔT1 é o T que entra aqui, menos o TF que sai aqui da água. Tá?
só um pouquinho, isso. Tá? Então, ó, o delta T1 é a diferença aqui na seção 1. TQ que entra menos TF que sai. TQ que entra 250, o TF que sai 60, vai dar 190. Beleza? O TQ que sai, tá? No delta T2, desse lado, é o TQ que sai, os gases que saem, menos a temperatura da água que entra. Então, 180 menos 20 é igual a 160. Beleza? E aí nós temos a fórmula da média logarítmica das diferenças de temperatura, tá? Delta T2 menos delta T1 sobre ln delta T2 sobre delta T1. Então vai ficar 160 menos 190, dividido pelo ln de 160 menos 190, que vai dar 174,57 graus Celsius. Beleza? Letra P, a área superficial em metro quadrado. É a mesma fórmula, tá? O U não vai mudar, o delta TML mudou, tá? Mas o Q não muda. Essa área superficial deu 7,622 metros quadrados, tá? Perceba que o diâmetro é o mesmo, tá? E aí, letra Q, o comprimento do tubo em metro, tá? Então, aí a área superficial é π vezes DI vezes DL, 7,622 é igual a π vezes 0,15 vezes L. Para o contracorrente, o comprimento de tubo necessário é 16,17 metros, né? Um pouco menor que o paralelo, beleza? Tá? Então, tá aí o exercício.